Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções polinomiais do primeiro grau. Funções polinomiais do primeiro grau são funções da seguinte forma: f de x é igual a ax mais b, com a diferente de zero. Nosso primeiro objetivo é identificar esse tipo de função e determinar essas constantes a e b, que são constantes importantes para o estudo dessas funções. Para isso, vamos fazer o seguinte exercício. Identifique quais das funções abaixo são funções polinomiais do primeiro grau. Nas que forem, indique os valores das constantes a e b. Basicamente, a gente tem que olhar para cada uma das funções em cada item e ver quais delas são da forma f de x é igual a ax mais b. Bom, na letra A, f de x é igual a 2x mais 4 é uma função polinomial do primeiro grau, porque é uma função dessa forma: um número vezes x mais um outro número. É isso que essa expressão ax mais b quer dizer: um número vezes x mais um outro número. Bom, no nosso caso, a gente tem 2 vezes x mais um outro número. Então, nesse caso, é uma função polinomial do primeiro grau e o a vale 2 e b é igual a 4. Na letra B, y é igual a x sobre 5 mais 3. Observe que, ao invés de colocar f de x, esse exercício colocou a letra y. Isso não é problema porque y e f de x é a mesma coisa no estudo de função, né? Então, numa função, o domínio a gente indica valores de x para elementos do domínio e valores de y ou f de x para as respostas da conta. São valores que estão no contradomínio. Então, y não é problema substituir f de x por y. Isso pode acontecer. A expressão da função é x sobre 5 mais 3. Bom, x sobre 5 mais 3 também é uma função polinomial do primeiro grau. O número que está multiplicando o x é 1/5. 1/5 vezes x mais 3. Então, apesar de não aparecer dessa forma, é uma função sim que pode ser escrito da forma ax mais b, é sim uma função polinomial do primeiro grau. Então, o número que está multiplicando x nessa expressão aqui é 1/5, que é esse número. Então, a é igual a 1/5 e b é igual a 3. Então, a letra B é uma função polinomial do primeiro grau. Na letra C, não é uma função polinomial do primeiro grau, porque aparece x ao quadrado aqui. Em funções polinomiais do primeiro grau, não pode aparecer x ao quadrado. Inclusive, elas recebem o nome de serem funções polinomiais do primeiro grau, justamente porque o expoente do x é 1. Quando o expoente do x for 2, nós vamos ver que elas vão receber o nome de funções polinomiais do segundo grau, ou funções quadráticas. Então, no nosso caso aqui, não é. Bom, na letra D, f de x é igual a 5. f de x é igual a 5, nós estudamos em vídeos anteriores, é uma função constante. Funções constantes não são funções polinomiais do primeiro grau, porque para ser função polinomial do primeiro grau tem que ser escrita da forma ax mais b com a diferente de zero, que é essa condição aqui. Essa condição a diferente de zero, ela nos diz que quem está multiplicando o x não pode ser zero. E se quem multiplica o x não é zero, é porque o x não vai sumir da expressão. Então, o x tem que aparecer. Então, nesse caso, f de x é igual a 5, que é uma função constante, não tem x do lado direito.
Então, não é função polinomial do primeiro grau. Nenhuma função constante é polinomial do primeiro grau. Então, não é. Já na letra E, apesar de não aparecer um termo somando em 6x, se não está somando nada, dá na mesma de estar somando zero. Então, é também uma função polinomial do primeiro grau. Nesse caso, o A é igual a 6, que é quem multiplica o x, e o B ele não aparece porque é zero. Então, não tem problema o B ser zero, não está somando nada aqui na frente. Nesse caso, a gente vai interpretar como está somando zero, ou B é igual a zero. Essas funções polinomiais do primeiro grau em que o B é igual a zero, elas recebem um nome especial. Elas são funções polinomiais do primeiro grau, mas também são funções lineares. É uma função linear. O que é uma função linear? É uma função polinomial do primeiro grau, só que nesse caso esse termo aqui, que é o B, nem aparece porque ele vale zero. Então é um caso particular. Na letra F, nós temos a função g de x é igual a 1 sobre x mais 4. Não é função polinomial do primeiro grau, porque funções polinomiais do primeiro grau não aparece aqui nessa expressão x no denominador. Então, x no denominador não pode aparecer, senão não é função polinomial do primeiro grau. E aqui, na letra F, apareceu x no denominador. Bom, e na última, na letra G, f de x é igual a 5 menos 3x. Bom, apesar da ordem estar trocada, essa função é função polinomial do primeiro grau. Vamos ver por quê. F de x é igual a 5 menos 3x é a mesma coisa de f de x igual a menos 3x mais 5. Né? Então, essas duas expressões são iguais. E aí a gente consegue enxergar mais facilmente que é uma função polinomial do primeiro grau, porque a gente tem um número vezes x somado com outro número. Então, é uma função polinomial do primeiro grau e A vale menos 3 e B é igual a 5. É claro que você não precisa escrever essa expressão aqui, isso foi só para ajudar. É possível identificar, sem manipular essa expressão, os valores de A e B. Basta a gente entender que o A é quem está multiplicando o x. Então, mesmo que apareça numa ordem trocada, igual apareceu aqui, 5 menos 3x, o A é quem está multiplicando o x e quem está multiplicando o x é menos 3. E B é igual a 5. Bom, uma última observação. Suponha que você tenha, na letra H, f de x é igual a 2x menos 4. Observe que, para ser função polinomial do primeiro grau, na definição tem que ser f de x é igual a ax mais b. E apesar disso, apareceu um menos 4 aqui. Bom, é função polinomial do primeiro grau? É. Nesse caso, o a é igual a 2, que é quem multiplica o x. E o b é igual a menos 4, porque na matemática, subtrair 4 é a mesma coisa de somar o número menos 4. Então, nesse caso, a gente tem sim uma expressão da forma ax mais b. Essa subtração por 4 é uma soma para a matemática, é a soma do número menos 4. Então, apesar de aparecer um mais aqui nessa expressão, esse b pode ser negativo e, em vez de aparecer mais um número, pode aparecer menos um número também. Então, nós vamos incluir esse caso como sendo função polinomial do primeiro grau. Então, esse mais aparece, mas apesar de aparecer o símbolo de mais ali naquela expressão, inclui também um menos. Porque na matemática, subtrair
é também uma soma, só que é uma soma por um número negativo.